Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Google Academy. Eu sou a Renata Mello, estrategista aqui no Google fazem 3 anos, e hoje a gente vai falar um pouco sobre automação de pesquisa e todos os pilares que se englobam dentro desse tema. E para me ajudar a falar, queria convidar a Carol aqui. Olá, pessoal. Meu nome é Carolina Thompson. Também sou estrategista de contas aqui no Google há 3 anos. Então, vamos iniciar mais um Google Academy e espero que gostem. Bom, introduzindo aqui um pouco o nosso tema. Bilhões de pesquisas acontecem diariamente no Google e 15% dessas pesquisas, 15% dessas pesquisas são novas todos os dias. E cada pesquisa vem de uma única pessoa e de um contexto diferente. Então, o termo de pesquisa, o dispositivo que a pessoa está, a localização que essa pessoa está, o tempo, a hora, todos esses sinais e muitos outros são relevantes na hora de a gente entender a intenção de uma pesquisa. Então, para a gente conseguir usar todos esses sinais, a gente precisa da ajuda da automação. Por isso, hoje eu e a Renata vamos explicar um pouquinho para vocês o conceito de automação em pesquisa, que são 3 grandes soluções que usamos a automação nas campanhas de pesquisa, que é a automação da estratégia de lance, a automação dos criativos e a automação da segmentação, que quando usados em conjuntamente, vocês conseguem uma excelência operacional e conseguem maximizar o resultado e o alcance das campanhas de vocês. Então eu chamo a Renata para iniciar esse assunto. Obrigada, Carol. Então, a gente vai começar com o primeiro tema aqui, falar um pouquinho de criativos. Parece um tema básico, mas a gente sabe que fazer um arroz, feijão, a gente tem que fazer muito bem feito. Então, vamos lá. Então, para a gente maximizar o desempenho e a qualidade com os 3 pilares do nosso grupo de pesquisa, a gente precisa de 3 coisas muito bem feitas. Então, a gente ter um ou mais anúncios responsivos com nota excelente ou boa, com qualidade boa ou excelente, 4 ou mais site links, 3 ou mais imagens únicas como extensão de imagem. Então, quando a gente tem todos esses complementos unidos dentro de um grupo de anúncio, a gente diz que a gente atinge a excelência criativa nas campanhas de pesquisa. Falando então, além da gente recomendar, só porque a gente falou que é legal, falou que é bonito, não, eles trazem reais benefícios para as campanhas de vocês. Então, quando a gente tem um ou mais anúncios responsivos em qualidade boa ou excelente dentro da nossa campanha, a gente pode ter até 9% mais cliques e conversões. Quando a gente tem 3 ou mais extensões de imagem, a gente pode ter uma taxa de clique até 10% maior. E quando a gente coloca 4 ou mais extensões de site link, a gente consegue melhorar a nossa CTR em até 20%. Então, tudo isso faz com que a qualidade, a performance, o desempenho das nossas campanhas de pesquisa sejam muito mais eficientes, sejam muito melhores. Destrinchando então um pouquinho de como que a gente faz para manter os nossos anúncios responsivos em qualidade boa e excelente. Então, a gente precisa entregar a mensagem certa para a pessoa certa para a gente ter uma relevância maior e fazer com que esses anúncios deem certo, né? Com que eles sejam efetivos. E a gente faz isso como? Tornando nossos títulos de inscrições mais únicos. Então, quando a gente coloca descrições exclusivas e títulos exclusivos, as combinações não são redundantes, elas são mais relevantes e elas conseguem gerar muito mais variações, né, no fim das contas. Então, quando a gente tem muitas palavras-chave, títulos repetidos, o algoritmo não consegue fazer essas variações da melhor forma possível. Além disso, a gente pode incluir também palavras-chave populares nos nossos títulos descritivos. Então, se a gente está comprando uma determinada palavra-chave, se a gente coloca ela no título para o usuário que está buscando por ela, acaba sendo muito mais relevante. E para ajudar vocês a cumprir tudo isso e manter os anúncios em qualidade boa e excelente, a gente também tem recursos de sugestões de palavras-chave e qualidade no anúncio que a gente consegue incluir numa coluna dentro do Google Ads. Então, aqui do lado direito, a gente consegue ver que ele fala: olha,
seu anúncio está com uma nota média, está na média. E para você melhorar, você poderia incluir mais palavras-chave nos seus títulos, mais palavras-chave populares nos seus descritivos, tentar deixar os títulos entre si mais únicos, exclusivos. Ele até coloca a sugestão de palavra-chave de acordo com aquelas que você já está comprando no grupo de anúncios. Então, o algoritmo te fornece vários recursos para fazer com que vocês mantenham e melhorem a qualidade desses anúncios, no fim das contas. Falando então um pouquinho de extensão de imagem, a gente sabe que o usuário ele é mais propenso a engajar com o formato visual. Isso não é uma novidade, mas as imagens ajudam a entender a mensagem mais facilmente. Então, se eu estou falando de um produto específico e eu vejo a foto dele, é muito mais fácil. O gatilho visual é muito mais rápido, então faz com que o usuário tenha uma ação mais rápida. Então, se é aquilo que ele quer, às vezes ele não vai nem precisar ler o anúncio inteiro, ele já vai clicar nesse anúncio de pesquisa, por exemplo. E as melhores práticas também para as extensões de imagem. Então, ter 3 ou mais imagens únicas. Então, não é só ter uma extensão de imagem para todas as campanhas de search, e sim tentar ter mais variações de criativos. E também lembrar de colocar esse conteúdo, todo o conteúdo importante, no centro da imagem, porque a proporção da extensão de imagem é 1 por 1, é como uma imagem de shopping. Então, se a gente deixa muito espaçado, não fica muito visual. Então, todo o conteúdo importante é melhor que esteja no centro da imagem. Além disso, ser relevante. Então, certificar que a imagem que a gente está colocando naquela campanha, naquele grupo de anúncio, ele faça sentido com a palavra-chave que a gente está comprando também. Então, um casado com o outro faz com que isso tenha um resultado muito melhor. E, claro, proporcionar uma experiência consistente. Então, dentro do website, também ter imagens semelhantes ou até as mesmas imagens que a gente está usando como extensão. E, se a gente tiver isso tudo bonitinho, a gente consegue, então, ativar as extensões de imagem dinâmicas. Elas rastreiam o seu site em busca de imagem relevante. E aí, a gente não precisa adicioná-las manualmente. Falar então um pouquinho de site link, que a gente recomenda ter 4 ou mais por grupo de anúncio. Os anunciantes eles podem ver um aumento médio de até 20% na taxa de cliques quando a gente tem 4 site links exibidos nos anúncios de pesquisa. E assim, os site links eles têm se mostrado consistentemente a extensão de anúncio com maior desempenho, né? Com melhor desempenho. Então, a gente consegue criar links diretos das páginas do seu site dentro de uma só busca de pesquisa, de uma só palavra-chave de pesquisa. Então, a gente consegue traduzir um pouco da estrutura, da categorização do nosso site dentro dos nossos site links e até facilitar a navegação daquele usuário. Então, a gente precisa focar nessa qualidade, nessa implementação desses site links, para que a gente consiga ter o máximo de descritivo possível, até porque a ideia do site links é facilitar a navegação e a busca daquele usuário, para a gente tornar os nossos anúncios cada vez mais relevantes. E, claro, para a gente não se esquecer também de outros fundamentos nas nossas campanhas de pesquisa, como sempre ativar a rotação de anúncio otimizada, onde o algoritmo ele vai focar em anúncios com melhor performance, que tem convertido mais, que tem trazido mais tráfego. Então, quando a gente ativa essa rotação, a gente acaba focando nos anúncios de melhor desempenho. E, claro, também aproveitar as outras extensões, temos muitas outras extensões que podem ser relevantes para o seu objetivo de marketing. A gente tem de preço, de aplicativo, então a gente tem vários disponíveis que vocês podem usar de acordo com o objetivo e também com o segmento do seu negócio. Passando então um pouquinho dos criativos, a gente vai agora para a parte de segmentação. Então, no passado, a gente tinha uma ideia de que palavras-chave amplas acabavam trazendo todo tipo de pesquisa que nem sempre era relevante. Então, a gente tinha muito trabalho de negativação e acabava não sendo tão efetivo. Mas a verdade é que a AMPA não é mais assim. Então, isso ficou no passado. Hoje, ela tem uma relevância muito mais aprimorada, porque ela corresponde às mesmas buscas que as correspondências de frase, de exata, e, além disso, ela traz muitas outras mais. Então, aumenta a sua cobertura. Além disso, ela também leva em consideração outras palavras-chave que estão dentro do seu próprio grupo de anúncio. Então, a gente consegue ter uma intenção aprimorada daquele usuário,
conforme ele busca aquela palavra-chave, além de considerar também sinais adicionais, como localização do usuário, atividade de pesquisa recente, ou seja, pesquisas anteriores que ele fez, a página de destino para a gente garantir que aquela palavra-chave está sendo muito relevante, né, para aquele usuário, e também localização. Tudo isso que eu falei são sinais que hoje as correspondências de exato de frase não consideram. Então, no quadrante da direita, onde a gente tem a ampla, são todos os sinais que as correspondências amplas, que a correspondência ampla considera. E ela leva vantagem em 4 deles, se a gente compara com o exato frase. Então, o exato frase não considera outras palavras no mesmo grupo de anúncio, não considera pesquisas anteriores, não considera a página de destino e nem a localização do usuário. Então, a gente fortaleceu a AMP e deu muito mais inteligência para ela, fazendo com que ela se tornasse muito mais eficiente no dia a dia. E, além da gente ter muito mais cobertura e ela ter toda essa inteligência, a gente pode esperar até 25% a mais de conversões incrementais. 12% a mais de receita incremental quando a gente usa uma estrutura com palavras-chave amplas. Então, ela aumenta a eficiência e ela faz com que o investimento seja todo direcionado a palavras que funcionam. E evitar aquele acúmulo de cliques em palavras-chave que não estão trazendo tráfego, que não estão trazendo conversão. Então, é muito mais efetivo. Além da gente economizar tempo também. Então, como a Carol falou anteriormente, no começo da apresentação, a gente tem 15% a mais de buscas diariamente, buscas novas. Então, como é possível manualmente a gente pegar 15% de buscas a mais todos os dias e adicionar nas nossas campanhas? Então, o fato da gente colocar palavras-chave amplas faz com que a gente economize tempo. A gente perca menos tempo em trabalho operacional e ganhe mais tempo em análises e otimizações. Além de expandir também o alcance e a cobertura. Então, como a gente consegue, como as palavras-chave amplas conseguem entender pesquisas que usuários fizeram anteriormente, a gente consegue definir melhor em qual jornada, em qual etapa da jornada de compra o cliente está. Então, a gente consegue entender se ele já está procurando por isso, a chance dele clicar e converter é muito maior. Além de, claro, ser muito relevante, porque tem todos os sinais de localização do usuário, página de destino, então a gente consegue entregar uma mensagem bem legal para o usuário também. Vou dar um pouco de exemplo prático para vocês entenderem como que funciona a segmentação em amplo. Então aqui a gente tem um exemplo de pizza, delivery de pizza. A palavra-chave, nesse caso, é Delivery de Pizza São Paulo. Dentro da página do site dos anunciantes, a conversão seria enviar um formulário online do pedido. E outras palavras-chave que tem dentro do grupo de anúncios são pizzaria em São Paulo, por exemplo. Aí a gente tem eu. Eu moro em São Paulo e é muito mais provável que eu peça delivery do que takeaway, né, retire na loja ou vá até restaurantes. E eu estou procurando por pizza delivery. Aí, logo em seguida, a gente tem a Carol. E a Carol tá pesquisando por comida delivery. Ela também mora em São Paulo, mas às vezes ela pede pizza. E esse é o Gui. Ele também mora em São Paulo e ele tende a pedir comida depois de pesquisar receitas. E ele está pesquisando aqui pizza receita. Aí a gente tem a pizzaria número 1. E eles estão comprando a palavra-chave Delivery de Pizza São Paulo na segmentação exata. Estão colocando Smart Bidding. Então, nesse caso, com todas essas pesquisas que a gente fez, se ele estivesse comprando apenas em exato, não estaria aparecendo para ninguém. E todos esses usuários são relevantes e se aparecessem, teriam tendência a converter. Agora, quando a gente fala da pizzaria número 2, está comprando em ampla, com Smart Bidding. E a gente sabe que essa combinação da correspondência de ampla com Smart Bidding significa conversões incrementais. E aí, se a pessoa está comprando em ampla, apareceria para todo mundo, porque a gente teria muito mais inteligência e ele entenderia e levaria em consideração outros sinais e outras palavras-chave também dentro do grupo de anúncios, além da página de destino. Então, acho que ficou muito claro agora como que funciona na prática e qual a diferença dessas correspondências. Agora, vamos falar um pouco de melhores práticas
dessa correspondência ampla. Então, como a gente viu aqui no exemplo prático, a correspondência ampla ela acaba trazendo mais termos adicionais, e é muito boa para cobertura. Mas claro que para ela ser tão efetiva quanto, a gente precisa unir a estratégia de lance automatizada também. E claro, a gente precisa que o orçamento seja preparado e capaz de capturar essas conversões a mais. Então, se a gente está colocando e trocando as correspondências para ampla, é sempre bom lembrar que a gente precisa ter um pouco mais de folga no orçamento para ela não limitar, e também usar a inteligência dos lances inteligentes, né, automatizados, para a gente dizer exatamente o que a gente quer para o algoritmo ir atrás daquela meta. Então, também é muito importante definir o valor da conversão corretamente. Então, ter esses valores bem alinhados com os objetivos de negócio de vocês e ter certeza que esses dados de conversão estão sendo transmitidos para o Google da maneira correta. Então, a gente tendo uma meta, a gente tendo um objetivo e a gente imputando isso na plataforma, a chance da gente conseguir chegar no nosso objetivo final é muito maior. E se você não se sente confortável de virar todas as suas palavras-chave direto para ampla, a gente pode fazer isso através de rascunhos e experimentos. Então, a gente tem esse tipo de feature e é uma prática recomendada testar e aí entender, fazer um teste AB, qual que funciona melhor para o seu negócio. Além de, claro, seguir as melhores práticas criativas que eu já falei anteriormente, dos anúncios responsivos e também das extensões. E se tiver termos sensíveis à sua marca, ao seu negócio, que você não quer aparecer, sempre pode contar com a negativação. Então, a negativação hoje, ela mudou. Antes a gente negativava tudo que não tinha performance, porque antes a gente não tinha o Smart Bidding, os lances inteligentes. Agora que a gente tem os lances inteligentes, a gente negativa termos sensíveis. E nesse caso, podem continuar negativando tudo aquilo que vocês não querem aparecer de jeito nenhum. E por último, sempre se lembrar do índice de qualidade. Então, vai de 1 a 10 o índice de qualidade de uma palavra-chave e sempre tentar manter uma palavra que tem um índice mais próximo de 10, significa que a gente está sendo mais relevante para o usuário. Então, também não adianta a gente pegar uma palavra-chave de algo que a gente não vende no nosso site, que a gente não tem escrito no nosso site, porque o nosso algoritmo vai entender que não é relevante, que não tem nada a ver e vai te dar um índice baixo, significando que não é relevante para o seu usuário. Dito isso, agora a gente vai falar um pouco mais com estratégia de lance. Eu quero chamar a Carol de volta para apresentar esse tema. Olá, pessoal. Então, como a gente já passou um pouquinho sobre a automação da mensagem, do criativo, a automação da palavra-chave, agora a gente vai um pouquinho para a automação da estratégia de lance. Então, à medida que a publicidade online se torna cada vez mais automatizada, os KPIs que você solicita para o algoritmo otimizar e os dados que você compartilha com esse algoritmo, cada dia mais são dados muito valiosos. Então, hoje em dia, o Google recomenda, uma boa prática do Google é que esse KPI que você solicita de otimização seja relacionado com valor de conversão e não só conversão. E vou explicar um pouquinho o porquê. Então, fazer a automação com inteligência é você ensinar o algoritmo o que você quer que ele busque, o que faz sentido para você, o que é mais valioso para o seu negócio. Então, quando a gente fala de cliente, nem todo cliente traz o mesmo valor de conversão para o seu negócio. Então, aqui eu dei um exemplo, aqui tem um exemplo de 3 clientes, onde se a gente estivesse usando uma estratégia de lance com foco em conversão, o algoritmo daria a mesma importância para esses 3 clientes. Seriam 3 conversões. Porém, quando a gente passa o valor que cada cliente tem para o nosso negócio para o algoritmo, então, por exemplo, a gente fala para o algoritmo que o cliente 1 vale R$100, o cliente 2 vale R$300 e o cliente 3 vale R$500, o que o algoritmo vai fazer? Ele vai levar em consideração esse valor de cliente. Então, quando a gente usar
se a gente usasse uma estratégia de lance com foco em conversão, o algoritmo daria o mesmo lance de conversão para todos esses clientes. Ele pagaria o mesmo valor por todos esses clientes. Mas quando a gente passa essa informação de valor de conversão, o nosso algoritmo vai dar um lance maior para o nosso cliente 3, que a gente falou que vale mais, que vale R$ 500, e vai dar um lance menor para o cliente 1, que a gente falou que vale R$ 100. Ele tenta fazer isso para ele tentar, com o orçamento que você tem, adquirir clientes com maior valor. Então, é muito importante a gente passar essa informação para o algoritmo, que a gente quer que ele busque clientes com maior valor para o nosso negócio. Em questão de números, quando esse tipo de estratégia gera um grande impacto no seu negócio. Quando a gente migra de uma estratégia de CPA desejado, que é uma estratégia com foco em conversão, para uma estratégia de ROAS desejado, que é uma estratégia com foco em valor de conversão, em média, a gente vê um aumento de 14,5% no valor de conversão com o mesmo ROI. Então, você consegue ganhar um aumento aí de resultado no seu negócio. E o legal é que esse tipo de estratégia baseada em valor funciona para todos os modelos de negócio. Então, eu vou passar alguns exemplos aqui para vocês. Então, por exemplo, para um varejo, você pode dar lance por valor do produto, você pode dar lance, se você passar o valor da margem, você pode dar lance por valor da margem, pedir para o algoritmo priorizar produtos que você tem uma margem maior. Por exemplo, num setor de educação, em vez de você considerar todos os cursos iguais, você pode passar o valor que cada curso tem e pedir para o algoritmo otimizar, trazer conversões de curso com maior valor. Numa indústria de telecom, por exemplo, em vez de todos os planos fechados pelo usuário ter o mesmo peso, a gente pode dar pesos maiores para quando você fechar planos com valor maior. Por exemplo, numa indústria de auto, você pode otimizar, em vez de trazer um aluguel de veículo, otimizar pelo valor desse aluguel. Então, aqui você dá uma inteligência maior para o seu algoritmo. Eu passei alguns exemplos, mas existem muitos outros exemplos aqui, e você só tem que entender qual valor melhor se aplica para o seu modelo de negócio, para a sua meta de negócio. Então, entrando um pouco assim, nos requisitos técnicos, beleza, gostamos dessa técnica, mas o que a gente precisa para poder testar? O primeiro ponto, né, vocês precisam ter soluções que rastreiem conversões. Então, pode ser através da tag global do site, pode ser importando conversões offline, e temos outras soluções, mas vocês precisam estar rastreando as conversões de vocês. O segundo ponto, a gente precisa atribuir valores a essas conversões. Então, vocês precisam passar nessas conversões o valor que vocês vão querer otimizar, o valor que importa para o negócio de vocês. Então, aqui a gente tem algumas soluções como do Google, como valor de conversão dinâmico ou valor de conversão estático. E após essas configurações, aí sim vocês estão prontos para começar a dar lances por esses valores. E a gente normalmente usa duas estratégias de lance que levam em consideração o valor da conversão. A primeira delas é a estratégia de maximizar o valor de conversão, na qual você coloca um orçamento na sua campanha e o Google vai tentar atingir aquele orçamento e tentar maximizar o valor de conversão com aquele orçamento, ou vocês podem usar a estratégia de ROAS desejado, que ele também vai focar em valor de conversão, mas ele vai atingir um ROAS desejado por você. Então, essa estratégia, normalmente, ela acaba tendo uma rentabilização maior, mas ela acaba tendo um volume menor. Então, vocês precisam entender o que melhor responde ao negócio de vocês. Bom, então, tendo todos os requisitos e podendo testar, como que a gente vai testar esse tipo de estratégia? Acho que primeiro a gente precisa escolher campanhas com volume de conversão relativamente alto. Então, aqui normalmente a gente recomenda pelo menos umas 50 conversões no mês. E aí a gente tem duas maneiras de poder testar. A gente pode testar diretamente na campanha, né? Então vocês podem entrar diretamente na sua campanha e mudar a estratégia de lance que vocês usam hoje em dia para essa estratégia de lance focada em valor de conversão. Essa estratégia, esse tipo de teste, ele tem vantagens porque, como 100% do tráfego vai para essa nova estratégia, vocês vão ter mais dados, consequentemente a sua campanha vai ter um menor período de aprendizado e resultados mais rápidos.
Mas se vocês se sentirem mais confortáveis, vocês podem usar os experimentos do Google para isso, na qual vocês dividem o tráfego das suas campanhas em 50-50. 50% vai para a campanha original de vocês, para a campanha que vocês usam hoje em dia, e 50% vai para essa campanha com essa nova estratégia de lance. E depois do período de aprendizado, vocês podem analisar e entender qual campanha trouxe um resultado melhor. Bom, esteja você executando um teste, seja por meio de experimento ou seja diretamente pela estratégia, mudando a estratégia na campanha, vocês precisam seguir as boas práticas. Então, vou passar aqui um pouquinho algumas boas práticas para vocês. A primeira delas é em questão ao orçamento. Lembrando que se vocês estão usando uma estratégia de ROAS desejado, não deixar a campanha limitada por orçamento. É interessante vocês deixarem uma folguinha de orçamento para o algoritmo conseguir aprender e entregar o melhor resultado naquele ROAS desejado. Se vocês estão usando uma campanha com maximizar valor de conversão, esse tipo de campanha tende a entregar todo o orçamento que você colocou como meta da campanha. Então, tenta entender se esse orçamento está alinhado com o seu negócio, se é o orçamento que realmente você queria que essa campanha entregasse. O segundo ponto é em relação ao ROAS. Se você estiver usando uma estratégia de ROAS, um ROAS definido na sua campanha, utilizar o ROAS recomendado no momento da ativação. Então, normalmente a plataforma, vendo o seu histórico, ela te dá um ROAS recomendado, ou usar o desempenho histórico dos últimos 30 dias. Essa recomendação ela é muito importante, porque se você usar um ROAS muito agressivo, você pode ter uma queda drástica de volume na sua campanha. E o terceiro ponto é em questão às alterações. Então, a gente pede para que não faça muitas alterações nessas campanhas. E também não faça alterações muito grandes. Normalmente, recomendamos até 20% na recomendação. Assim, vocês evitam entrar a campanha em aprendizado e deixar o algoritmo otimizar. Bom, então, depois que temos já um teste no ar, como que a gente vai avaliar o resultado desses testes? Acho que o principal ponto, como aqui a gente está falando para o algoritmo que o valor de conversão importa, a principal métrica que a gente deve avaliar é o valor de conversão. Então, a gente vai avaliar como métrica primária o valor de conversão e o ROI, e como métrica secundária, podemos avaliar, por exemplo, uma conversão. O segundo ponto importante na hora de avaliar um resultado é ver o volume de conversão. Então, tentar entender se a sua campanha já teve pelo menos 50 conversões, porque a gente precisa de dados para ter um teste com relevância estatística e poder inferir algo. Então, é interessante que a sua campanha tenha um volume alto de conversão antes de vocês analisarem. E também lembre-se do tempo de conversão e do período de aprendizado na hora de analisar os seus resultados. É legal você esperar alguns dias após o final do teste para que você garanta que todas as conversões tenham entrado na sua campanha e também desconsiderar esse tempo de aprendizado. Então, dependendo do volume de conversão da campanha, mas recomendamos normalmente desconsiderar de 4 aos 7 dias primários da campanha, que normalmente é a fase inicial do aprendizado. Bom, então depois que a gente já está com o teste no ar, já avaliamos os resultados, vimos que os resultados foram positivos, expandimos aí o ROAS e o maximizar valor de conversão para a nossa conta toda. O último passo é como vamos otimizar essa estratégia. Então, acho que aqui o primeiro ponto é quando a gente tiver com uma estratégia de valor de conversão, vocês têm que lembrar que a alavanca principal de vocês vai ser o orçamento diário. Então, preciso entregar mais essa campanha. Aumenta o orçamento diário, essa campanha irá entregar mais. Preciso diminuir o volume dessa campanha. Diminui o orçamento diário e essa campanha irá entregar menos. Quando a gente vai para uma estratégia de ROAS desejado, a alavanca principal de vocês será o ROAS que vocês colocaram como meta na campanha. Então, preciso entregar um volume maior. Aumenta a sua meta de ROAS que a sua campanha vai entregar mais. Não, preciso entregar agora um ROAS mais eficiente. Então, coloque um ROAS maior que a sua campanha será mais eficiente, mas provavelmente ela vai ter uma queda de volume. Bom, então, só recapitulando, hoje eu e a Renata passamos sobre as 3 soluções de automação para vocês.
sobre criativos, segmentação e estratégia de lance, que, quando usados em conjuntamente, maximiza o resultado e alcance dos anúncios de texto. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e convido vocês para responder uma pesquisa de satisfação que irá aparecer do lado do vídeo, para entender o quanto esse conteúdo foi útil para vocês. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!